A minha próxima convidada lança já amanhã em Lisboa o livro As Negravilhosas. É uma verdadeira história de amor, de empoderamento e de aceitação. O vosso grande aplauso para Selma Pires. Bem-vinda, Selma. Parabéns por este Negravilhosa, como tu és. Obrigada. Uma super heroína para os miúdos que vai aqui nascer com esta história infantil. Isto é uma necessidade que tu encontraste em casa para acalmar os teus filhos? Ora, por isso, tu que és mãe de 3 filhas, foi uma necessidade que encontraste para as acalmar à hora de deitar, ter uma boa história? Não, é para trazer, é para elas verem-se ali, né? Para dizer, eu estou ali no livro, sou eu. Porque há falta de representatividade Muito. gigantesca para as crianças negras terem livros com super-heróis negros, Sim. com personagens comuns negras. Muitos. Continua a haver uma falta de representatividade gigantesca. Na literatura, no cinema, na televisão, Muito, sim. um pouco em todo lado. Mas centremos para já na literatura infantil. Sim. É um trabalho que muita gente desconhece, perceber a complexidade que existe criar um livro, porque não só a história, mas tem que haver ilustrações. É muito. É um grande... É um bolo. De conjugar várias vontades. É sim. Foi fácil abrir as portas para criar um livro infantil em Portugal, lançado em Lisboa, para um público de crianças que sejam negras e que se possam ver representadas, e para as outras que não são negras também verem a diversidade que a nossa sociedade tem? Com a ajuda da minha editora, Inverso, que está no Brasil, eles é que se acreditaram, né? Primeiro foi o meu marido, né? Depois foi a editora que ajudou-me e disse, que história, sim senhora, vamos à frente. Porque o livro sai primeiro no Brasil, Foi lançado primeiro no Brasil. onde também existe uma falta de representatividade de personagens negras em literatura infantil, Bastante. apesar do país ter uma vastidão, uma Até nem imensidão de parece, população mas negra. sim, foi o que ela disse também. Porquê que chegamos a um ponto do século XXI, estamos em 2022, em que as crianças não encontram personagens que sejam parecidas consigo? Que barreiras ainda existem para que isso não aconteça? Eu acredito que, primeiramente, tem que ter nas livrarias mais livros. Tem que dar aberturas a mais escritores negros também para poderem escrever. Porque é super importante. Porque eu vejo muita gente que diz, eu tenho uma história, mas eu não tenho ninguém que acredite na minha história. Mas eu tenho que ser para as pessoas. Primeiro tens tu a acreditar na tua história e pôr ela ali no papel e um dia lançares. Alguém vai ler. Vai incentivar alguém. E foi o que eu fiz. Eu acreditei na história e pronto. E está a dar os frutos. Está. Mas diz-me uma coisa, será um problema das histórias ou também das ilustrações? Porque durante muito tempo, qualquer história infantil poderia ter personagens Negras. etnicamente diversas. Sim. Negras, asiáticas, caucasianas, mas da ilustração tinha sempre a representação dessas personagens caucasianas. Correto. Sim, sabes que eu acredito que é a sociedade. Eu acredito que já é uma agenda que está ali. Estás a entender? Ali já está feito alguma coisa. Se a gente pôr dessa maneira, vai ser vendido mais. Então vai sempre ser a branca, né? Ali aquela cor branca, etc., porque vai se vender muito mais. Mas não, nós também temos uma história para contar. E são histórias tão bonitas, não é? Que a gente for a ver, mesmo as crianças, quando tu sentas com elas e perguntas qual é a história que gostarias de ver no livro, elas vão-te contar uma história. Então, eu acredito que assim, é das ilustrações, sim. Quando contaste a história com o livro nas mãos pela primeira Sim. vez às suas 3 filhas, o que é que elas te disseram? Wow, mommy, you did it! Foi... Elas disseram, somos nós que estamos aí. Eu disse, são vocês. E elas disseram, então agora já posso levar o livro para a escola e ajudar uma colega minha também para gostar do cabelo dela. Então, para mim, as minhas filhas... Eu digo, se elas dizem que está bom e o meu marido diz que está bom, para mim está bom. Está mesmo bom. É por estar mesmo bom. Está conquistado É por estar mesmo. o público-alvo essencial, está a prova. É a família. É porque está mesmo bom. Há aqui uma questão também que muito poucas pessoas falam, que é da saúde mental dos mais novos. Na ausência de representação nos filmes que consomem, nas séries de televisão que veem, nos livros que leem, esta falta de representação de pessoas iguais a si terá também efeitos na sua saúde mental a longo prazo. Muito, David, porque o primeiro ponto é os traumas infantis. Os pacientes que eu tenho hoje são adultos, que eu digo que são adultos no corpo de crianças feridas. Porque quando eles vêm ter comigo e dizem, no meu tempo não havia isso. Então ainda tem as feridas ali. Então o livro é mesmo para isso, é para que as crianças possam ver e para a gente cortar os padrões. Porque os padrões repetem-se. Então eu quero que as crianças hoje em dia não cresçam. Porque eu digo sempre, eu posso ser psicóloga, mas eu não quero que as crianças cresçam e amanhã venham me procurar porque não tiveram esse livro. Então, o propósito é mesmo esse. Os miúdos, ao contrário do que nós pensamos, são muito mais atentos São. àquilo que os rodeia. Muito. Há uma idade certa para se começar a falar de racismo? Eu comecei a falar a partir dos 4 anos.
A partir dos 4 anos mesmo eu comecei a falar com as minhas filhas. Porque eu digo que nós subestimamos muito as crianças. As crianças são muito espertas. E elas percebem, são se calhar as primeiras a perceber que foram alvo de uma distinção sim. pela cor da sua pele. A minha filha foi por isso também que o livro foi escrito. Porque ela diz que foi para a escola e alguém olhou para ela e disse que ela era muito feia, que a cor dela era muito feia, o cabelo era muito feio e era muito curto, parecia um rapaz. Então eu lembro dela pôr um pano branco, David, e dançar ali no espelho a dizer que gostaria de ser branca e loira. Então eu disse, não, calma aí, alguma coisa aqui temos que mudar. E a gente começou ali a mudança. Mesmo quando isto acontece, quando olhamos, por exemplo, para filmes como A Pequena Sereia, que bem brevemente terá um lançamento Sim. com uma personagem no lugar da Pequena Sereia, a Pequena Sereia será pela primeira vez negra. Com uma polémica gigantesca na internet de que não estaria fiel ao que seria o original ou ao que seria uma sereia. Eu nunca vi nenhuma sereia e, portanto, acho que ela pode ter qualquer cor de pele que tanto faz. Este tipo de personagens assumirem alguma cor negra, como o caso da Pequena Sereia, poderá ser determinante para a consciencialização da população que não é negra das dificuldades que os jovens negros sentem na falta de representatividade nos filmes da sua infância. Podem. Faz toda a diferença. Porque elas vão ver ali e vão dizer, é parecida comigo, tem o meu cabelo. Quer dizer que um dia eu posso também estar ali. Então faz toda a diferença. E eu digo aos pais que eles devem procurar. Hoje em dia já tem mais canais também no YouTube que já mostrem mais atrizes também, atores, negros. A criança pode dizer, então eu posso estar ali também. Se ele está ali, eu também posso estar ali. É super importante. É só a gente procurar. E a questão do cabelo aqui é fundamental. É muito importante. Eu digo que o cabelo é um acessório, sabes, David? Porque é importante que a criança, imagina, há pessoas que não têm cabelo. É importante, eu digo que a criança tem que se curar aqui dentro. Se tu gostas daquilo que está aqui dentro, não importa se não tens cabelo, se és careca, se o cabelo está mais curto, né? Se é afro, se é loiro, se é amarelo, enfim. Mas como é que tens visto a tentativa de impor alguns estándares em relação ao cabelo das mulheres negras e dos homens negros em países até onde a população é maioritariamente negra, como o caso de Angola, onde em algumas escolas houve alguma polémica em relação à proibição de jovens a entrar com os seus cabelos afro. Como é que tens visto este tipo de polémicas? Faz sentido olhar para o cabelo não como uma forma de expansão da sua identidade? É porque o meu cabelo é parte da minha identidade. O teu também será. Sim. Então, dizerem que tu não podes entrar assim, eu acho que é cortar as asas das crianças. Né? Porque eu não posso ser eu. Se na escola que eu quero ir aprender algo não posso ser eu, onde é que eu vou ser eu? Então, eu quando vi essa polémica, eu fiquei extremamente triste mesmo de dizerem que as crianças têm que cortar o cabelo ou têm que... Sabes o que eu acho? Eu acho que a escola é aquele tipo de coisa, né? Dizem, a criança tem que estar num certo padrão. Certo. Estandardizados. Né? É isso mesmo, estás a entender? É robôs, né? Digamos assim. Mas acho que isso Mas a escola devia ser um espaço seguro. Deveria, mas hoje em dia já não está a ser mais. Onde podemos ser quem nós somos e crescer felizes com quem nós somos. Eu sei que a tua história tem convencido meio mundo, tens conseguido trazer muita gente para esta história. É o caso do ilustrador que dá vida ou dá cor às tuas personagens, o Sampaio, e ele não quis deixar de estar presente esta noite, deixou-nos uma mensagem muito especial para a Selma Pires. Olá, pessoal. Eu sou o Sampaio, sou professor, sou artista plástico, sou pai, sou ilustrador. E eu ilustrei este livro aqui, As Negravilhosas, da Selma Pires. Para mim, um dos livros mais importantes que eu já ilustrei, porque ele aborda de um jeito assim tão carinhoso, ele trata de um jeito com tanta delicadeza sobre isso, sobre a importância de você se gostar, você se sentir importante do jeito que você se amar. Então, esse livro é muito importante. Eu acho que esse livro tinha que estar na estante de qualquer criança, tá? Porque é um livro forte, é um livro importante, é um livro cheio de carinho. E para mim não seria diferente ilustrar um trabalho desse, porque eu acho que foi um trabalho dos mais importantes que eu ilustrei, assim, cheio de significados. E este livro já está na estante, lá na mesinha de leitura do Vicente. Eu adorei o livro. Completamente rendidos ao teu livro, estas negrilhosas, disse bem? Negravilhosas, assim é que é este livro, tanto o Sampaio como o filho dele, e mereces todo este reconhecimento, mas, vindo tu ao Conversas ao Sul, Selma, tem que haver desafio. Eu tenho um desafio muito complicado para ti. É o mais difícil que temos. Pode ser? Pode ser, bora.